Bom dia, paz seja convosco, paz seja contigo. Último dia do ano, que esse ano feche com chave de ouro, né? Que tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, tire de nossas vidas. Algumas coisas Deus já até tirou da sua vida, não é mesmo? Então seja grato e não ponha de volta aquilo que Deus tirou da sua vida. Algumas coisas saíram do nosso caminho, da nossa vida, por alguma coisa, por algum motivo, mas não porque Deus tirou. Então, de repente, alguns são pausas, alguma coisa assim momentânea, né? Então, tudo vai se encaixar no devido tempo, no devido lugar. Que esse ano de 2025 que entre seja bênção em nossas vidas. Amém? Vamos lá. Eu tava lendo aqui, ó, Neemias capítulo 1. Olha o que diz aqui, ó. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes dos cativeiros e também sobre o Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E então eu disse: Senhor, Deus dos céus, grande Deus e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos, aos teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti e de dia e noite em favor dos seus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Vou parar até aqui. Amados, Neemias perguntou sobre o povo dele, não é mesmo? Então, quando você pergunta por alguém da sua família, por algum amigo, por um ente querido, a pessoa vai te dar o resultado. Muitas das vezes, você nem pergunta. A notícia vem até você, o problema vem até você. E o que você vai fazer com o problema? O que você vai fazer com aquilo que está vindo ao teu encontro? Você vai cruzar os braços ou você vai resolver? Dependendo da situação, você resolve. Porque tem coisas que Deus coloca em nosso caminho, nas nossas mãos, para nós resolvermos. Porque até então para nós está tudo bem, mas o outro não está, a outra não está, a situação não está bem. Então você, como ser humano, como uma pessoa de Deus, independente de raça, cor, religião, quando você vê o problema, você se sensibiliza e você vai agir. Mas depende muito, porque tem problemas, amores, que as pessoas procuram ele. Tem problemas que são ocasionados por catástrofes, por situações desastrosas, e tem problemas que os outros causam para aqueles que nós amamos, para aquelas situações ali, mancomunando, sabe, armando, tramando. Então, houve uma situação ruim aqui. Então, Neemias, ele chorou, ele lamentou, ele falou, pediu perdão a Deus pelos próprios pecados, porque ele sabia que o pecado ali também que ele cometia, sendo declarado ou não, sendo escondido ou não, nós pecamos todos os dias. Quando nós venhamos orar por alguma situação, nós colocamos a nossa vida toda ali nas mãos de Deus. O que eu quero dizer no dia de hoje, para você, resumidamente, é que se o problema vem até você, ou você conhece o problema, não fique de braços cruzados, se você puder ajudar. Tem coisas que você precisa saber a raiz do problema. Vou dar um exemplo. Se você tem uma amiga ou um amigo que tudo dele está desmoronando, mas ele só te conta o que apraz do problema dele para você
Você, como uma pessoa sábia, prudente, tem bom senso, você vai procurar a raiz do problema com ele. Mas se você perceber, porque o Espírito de Deus, ele fala conosco. Deus, ele nos mostra simplesmente certas coisas. Então, você não vai tomar posse de um problema que ele ou ela causou. Então, procure saber a raiz do problema. Agora, quando é uma situação de catástrofe, de situações assim de perdas, que você precisa ajudar seu ente querido, seu amigo, né? Ajude. Você não vai precisar saber de raiz do problema, porque tá nítido ali que é uma catástrofe. Ajude da forma que for. Faça o bem sem olhar a quem. E Neemias aqui pediu perdão pelos próprios pecados. Quando você vai entrar, o que eu quero dizer com essa palavra aqui? Quando ele foi entrar numa peleja, numa guerra espiritual e material, ele foi clamar, ele foi jejuar, ele foi se preparar. Aqui a Bíblia está narrando isso. Quando você vai entrar num problema de alguém, você tem que se preparar. Ele chorou aqui pela perda, pelos danos, mas ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi pedir perdão a Deus pela própria vida dele. A Bíblia está narrando aqui no capítulo 1. Depois você vai com calma ler isso tudo aqui devagar, mastigando devagar, né? Vendo cada palavra, porque Deus, ele vai abrir o leque com você. Para você aí que está perdido, né? Que só vive entrando em confusão, só vive entrando em problemas alheios que não te cabe. Alguns te cabem, mas não é para você colocar a mão porque você não pediu permissão a Deus. Alguns problemas, meus amores, Deus, ele não quer que nós venhamos colocar as mãos, ainda que seja um dos nossos. Muitas das vezes nós precisamos deixar a pessoa passar por aquilo, para ela ou ele aprender. Ele tem que passar pelo aquele crivo ali, ó, peneirado. Porque às vezes a gente fala uma, duas, a pessoa não quer ouvir, a pessoa não dá atenção, a pessoa não respeita. Então, tem certas coisas que ela precisa passar por problemas para ela poder aprender. Porque você está tirando o tempo da sua vida, a sua paz, o seu sossego para arrumar a vida do outro, que às vezes não está nem valendo a pena, porque ele mesmo quer arrumar. Ele acha que você é uma mulher de oração, ele quer pedir só oração para você, mas e a parte dele ele faz? Que não é o caso do Neemias aqui. Mas eu estou englobando tudo para você adequar a sua realidade. O que será que você está pondo a mão aí, que você nem orar, nem jejuar, nem perguntar para Deus está perguntando? Você simplesmente é a boa azuda da história e você quer fazer tudo, resolver tudo. Então, meu amor, se você não vigiar, você vai estar no lugar dele. Tem um ditado no mundo que diz que quem tem pena do miserável fica no lugar dele. Eu já vi várias pessoas, por querer ser um bom samaritano, se fritar todinho, se ferrar todinho. Porque não perguntou para Deus se podia amar. Amor, o negócio é profundo. Sabe por quê? O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. E muitas das vezes ele não quer trazer um problema de longe para você, de pessoas que você não conhece. Ele vai te engabelar, ele vai te trazer situações que você esteja próximo, perto, para que ele possa destruir a tua vida. No caso de Neemias aqui, não era isso. Mas tem pessoas aqui, eu tô querendo mudar o foco, mas Deus está me incomodando para falar isso aqui. No caso de Neemias, não era isso. Tá? Ele se compadeceu, mas ele teve a necessidade de orar. Ele teve a necessidade de buscar a Deus, ele teve a necessidade de jejuar, porque grandes coisas viriam pela frente. Era uma guerra espiritual que ele iria combater, mas ele iria finalizar. Será que você vai estar preparado para começar essa guerra e terminar? Ou você vai começar a ajudar essa pessoa e vai deixar pela metade do caminho? Porque você tem que pensar. Porque se você entrar numa guerra para você deixar a pessoa pela metade do caminho e não ajudar essa pessoa, é melhor que nem ponha a mão. Eu vou dar exemplo da minha vida. A minha mãe, bem antes de eu saber de algumas coisas que estavam acontecendo na minha cidade, olha Neemias aqui indo para a cidade lá. Deus, ele já estava me mostrando, já estava conversando comigo, eu já estava sabendo de algumas notícias através das pessoas. Assim como Neemias soube aqui. Ele perguntou, ele soube de coisas. Eu vim saber distante, por ligação, pelo WhatsApp. Então eu comecei a pedir a Deus em oração e falei com o meu pastor. O que eu deveria fazer? Conversei com ele. Ele disse, Adriana, isso é uma incumbência para você, porque Deus, primeiramente, antes de você perguntar, ou antes de alguém falar com você, Deus já te trouxe em sonhos. Então eu sonhei muito
com a minha mãe e com a minha irmã. Então, Deus já estava me preparando. Então, essa incumbência era minha. Então, eu comecei, eu continuei e eu terminei essa caminhada, graças ao Senhor, com vitórias. Mas foi muita luta, amores. Eu tô resumindo assim por alto. Foi muita luta. Tem um começo, tem um meio e tem um fim. Então, a minha mãe tá bem, tá com saúde, tá saudável. Ela tava à beira da morte. Ela tava magérrima, magra demais. Perdeu muito quilo, ela tava doente. Ela tava, assim, sem enxergar muito da visão. Uma visão dela tinha catarata, ela não cuidaram dela, ela também não se cuidou. Né? Tem muitas coisas envolvidas, amores. Mas ela tá saudável, tá bem, tá gordinha, tá pesada, até que para eu carregar ela, meu Senhor da glória. Mas eu fui lá com a incumbência do Senhor, porque aquilo era para mim, porque ela era minha mãe. Teve pessoas que disseram que era para eu colocar num lar de idosos, no asilo, que ela de repente poderia ter outras pessoas lá, vendo muita gente. Eu falei, gente, não é para ter muita gente, é família. Do jeito que ela estava debilitada no espiritual, no material e no emocional, ela poderia entrar em depressão. Como é que eu, sendo filho, ia jogar ela numa casa de repouso? Abandoná-la? Essa não foi a incumbência que Deus me deu. Eu não sei o que você está passando, ou que alguém chegou no teu ouvido e disse, deixa pra lá, abandona. Ah, não, já tá, isso aí já terminou. Terminou o quê, meu amor? Enquanto tiver fôlego de vida, luta por ele ou por ela. Neemias aqui lutou pelos seus. Neemias estava em paz com ele, estava com Deus, estava bem. E ele disse, não, eu vou lutar, eu vou ver o que eu vou fazer, mas eu vou pedir perdão. Eu vou ao meu Deus, eu vou me consagrar, eu vou jejuar, eu vou me preparar para essa guerra. Prepare-se para a guerra quando você for entrar nela. Algumas pessoas aqui têm metido a mão onde não deve, mas outras pessoas aqui têm colocado a mão, têm ajudado, têm fortalecido. Continue com aquilo que Deus colocou no seu coração. Se você é um missionário, mesmo não consagrado, mas Deus te consagrou como missionário, como uma missionária na terra, como uma incumbência para ajudar as pessoas, faça. Faça o bem sem olhar a quem. Porque Deus, ele te recompensa. Não é a recompensa dos homens, não é a riqueza dos homens, é a riqueza do nosso Deus. Porque naquele momento que você mais precisar, Deus vai te ajudar. No espiritual, ele vai abrir portas, vai tirar o teu inimigo do caminho, vai expelir toda pessoa que fica te maldizendo. Ele vai te blindar espiritualmente. Então, ele vai te dar olhos de águias espirituais para você. Deus, ele não vai te deixar confundido, confundida, não. Ele vai, quando alguém vier conversar com você, você vai estar lendo a pessoa no espiritual. E você vai dizer sim, não, é verdade, é mentira, só em você, na sua mente. Então, meus amores, resumidamente aqui, faça aquilo que é para você fazer, mas prepare-se antes. E aquilo que vem para você, se não for para fazer, não meta a mão. Ore ao Senhor para saber se você vai entrar nessa guerra ou não. Se você vai entrar nessa peleja ou não. Porque muitas das vezes nós procuramos problemas que não nos pertencem. E aí, muitas das vezes a pessoa cai do cavalo. Eu, lá atrás, tomava muitas dores das pessoas. Parei com isso, lá atrás, bem lá atrás, ó. Papai do céu disse, não ore por esse povo. Uma vez ele deu uma palavra aqui para mim, quando eu pedi uma resposta. Não ore por esse povo, não busque ajuda por eles, porque eles estão pagando pelo que eles causaram. Então, busque resposta a Deus antes de você pôr a mão, tá? É essa palavra no dia de hoje que eu quero trazer para você. Não é por muito falar, o recado foi dado. Que esse ano de 2025 venha com bênçãos espirituais, materiais, saúde, tá? Sabedoria, e que o nosso Deus possa tirar do nosso caminho tudo aquilo que não provém para nossas vidas. É isso que eu profetizo para minha vida e para a vida de vocês. Continue seguindo esse canal, compartilhe, dê o like, ajude esse canal a crescer, a alcançar vidas, tá? Porque Deus muitas das vezes usa você para compartilhar um vídeo para alguém que você nem imagina,
mas aquela pessoa está precisando de uma palavra, seja de ânimo, seja de conforto, seja de exortação, ela vai precisar. Assim como você está ouvindo esse vídeo, ouvindo isso aqui, a pessoa também, de repente, vai precisar de uma palavra, né? Tirar uma dúvida ali, a palavra vai cair como uma luva. E é essa palavra aqui, meus amores, que eu quero trazer para você, tá? Antes de entrar em qualquer guerra, se prepare-se como Neemias se preparou. Ele soube do problema e ele resolveu ajudar. Mas ele foi orar primeiro. Ele foi se preparar. Se você continuar lendo, você vai ver muito mais desfecho. Mas eu quis trazer só esse início aqui para você. Você vai saber do problema, vão trazer o problema para você. De imediato, não faça nada. Vai ouvir, vai se concentrar, vai tirar um tempo para você, vai perguntar para Deus se ele está nesse negócio. E aí sim, vai orar, vai jejuar, vai se preparar. Se for de Deus, vai na fé, porque Deus ele vai te dar vitória. Agora, se não for de Deus, nem põe a mão. Um beijo no seu coração, um excelente ano, final de ano de 2024, fechando com chave de ouro, e um excelente, que venha 2025, excelente para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Beijo no seu coração.